E aí, galerinha, tudo beleza? Vamos falar um pouquinho de matemática básica? Eu vou começar pelos conjuntos numéricos. Hoje em dia, a galera gosta muito de colecionar o quê? Jogos, né? No console da sua preferência, no computador, no próprio celular. E aí, quantos jogos tem no seu celular aí? Justamente, quando a gente começa a ter uma coleção na vida, nós contamos os números um, 2, 3, 4 até o infinito. Quando você não tem nada é zero, né, galera? Muito bem. Só que esse conjunto é o conjunto dos números naturais. E a gente vai entender que o conjunto dos números naturais, esse n aqui todo invocado, ele começa 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito os números positivos. Só que o que acontece? À medida que você evolui, você começa a ouvir temperaturas negativas, por exemplo. Você começa a ver alguém falando de um número negativo, você fala, o que é isso? Espera lá. A insuficiência dos números naturais nos leva ao surgimento de um novo conjunto. Qual é esse conjunto? Os números inteiros. Então, os números inteiros, ele tem aqui os números naturais, só que o que acrescenta? Os números negativos. Então, atenção, o conjunto dos naturais, ele é conjunto também, ele é um subconjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros têm a parte dos naturais, vem mais o quê? Os números negativos. Está comigo? Show de bola. Por que eu estou falando disso? Porque como é que a gente vai operar números sem entender esse contexto? É daqui que começa aquela brincadeira, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos vezes mais dá menos, mais vezes mais dá mais. Então o jogo dos sinais está aqui, ó, nos inteiros. Mas espera aí que ainda não é essa aula. Aqui a seguir, os números inteiros, trazendo para a nossa vida, você vai comer uma pizza, você vai dividir a pizza inteira por umas fatias, você começa a perceber que tem que dividir o negócio. E aí as fatias não são inteiras, elas são partes de um todo. Então a gente começa a perceber que os números naturais inteiros já não atendem o nosso dia a dia. Se você for pegar um pouquinho da história na agricultura, né, dividir partes, pegar terrenos e dividir em pedaços menores, a fração começa a aparecer. Então você precisa de um número que represente frações. É aí que surgem os números racionais. A insuficiência dos números inteiros para algumas situações do dia a dia faz a necessidade de surgir o número racional, que são as frações. Nós podemos escrever em fração desde que o numerador seja inteiro, e o denominador, eu sempre digo, Matemática capítulo 1, versículo 1, jamais dividirás por zeros, exatamente. Então o numerador é um número inteiro qualquer, o denominador ele pode ser qualquer número inteiro, exceto o zero. Pega essa visão aqui, ó. O inteiro com asterisco em cima está dizendo que o zero não faz parte desse conjunto. É interessante que essa matéria aqui, ela trabalhava muito no ensino médio. Hoje em dia a galera já está estudando isso no 9º ano. Então pega a visão aí, você que está no 9º ano, você do ensino médio, essa revisão de conjuntos é para você também. E para você, desde o 5º aninho, quando você começa a estudar números, você passa por esses conjuntos. Olha só isso aqui. Só que tem um problema. Quando você pega um quadrado e puxa a diagonal dele, por exemplo, vai aparecer ali, ó, se o lado for 2, vai aparecer uma raiz de 2. E aí aparecem todas as raízes inexatas. Quem já ouviu falar do π? Euler, φ, proporção áurea, são números que após a vírgula eles são infinitos e não periódicos. Exatamente, eles não podem ser escritos em forma de fração. Professor, e a dízima periódica? A dízima periódica, sim, continua sendo um número racional, porque você escreve uma dízima periódica em forma de fração. Só que aí surge o número irracional. Com a insuficiência dos racionais, surgem os irracionais. E aí a gente vai fechar tudo aqui, ó, para ficar mais fácil. Eu deixei para o finalzinho, ó, um diagrama que resume essa brincadeira. Nós temos os números reais, que aí vai englobar tudo que a gente precisa. Os números reais, né? Ele vai englobar justamente os dois conjuntinhos que nós precisamos saber. Quais são eles? De um lado nós temos os números irracionais e de cá nós temos os números racionais. Professor, e aqui dentro, o que que tem? Vem comigo, ó. Números inteiros e os números naturais. Então, natural subconjunto dos inteiros, inteiro subconjunto dos racionais, dilatam os irracionais. Então, essa é a nossa iniciada, né? A nossa iniciativa na matemática básica. Temos um panorama geral dos números para a gente continuar caminhando. Tá comigo? Já sabe, né? Matemática é com o professor Arão. Uou!